Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de primavera e poder contar com a sua companhia. Deixe a Estação das Flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos fazer uma mistura bem gostosa de experiências vinculadas ao hábito da leitura e como as pessoas foram tocadas por esse prazer. É a primeira de duas edições comemorativas do Dia Nacional do Livro, que tem data marcada no dia 29 de outubro. Como sabemos, a leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia a habilidade da escrita. A leitura tem um papel fundamental na nossa vida. Não é por acaso que Fernando Pessoa e Ferreira Goulart afirmaram que a arte existe porque a vida não basta. Ou seja, a sociedade que tem acesso à leitura tem tudo para ser uma sociedade mais justa, mais humana, mais desenvolvida, com uma percepção da história, com senso crítico. Uma pessoa que lê tem perspectiva da história, ela tem uma visão mais refinada e mais sensível diante dos fatos que acontecem numa sociedade. Infelizmente, o Brasil é um país que lê muito pouco. A nossa média de leitura é de 2 livros por ano. É muito abaixo, por exemplo, dos norte-americanos e franceses, que leem em média 10 livros por ano, e também dos países nórdicos, que a média é de 15 livros por ano lido por cada habitante. Agora, infelizmente, isso tem raízes históricas no Brasil. Nós temos que lembrar que o nosso país foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, que foi o último país da América do Sul a criar universidades. Então, infelizmente, o nosso índice de leitura é muito baixo, porém, eu vejo que através de iniciativas como a do professor Pereira, com o programa Sim pela Literatura, são iniciativas importantes que podem difundir a literatura e a leitura junto à população. E para seguir junto conosco nesta caminhada, para a entrevista dessa edição, nosso convidado é Ricardo Paixão. Ricardo é economista, professor da Faceli, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, e membro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo. Olha, tivemos uma conversa sem fronteiras. Um dos alicerces da formação do homem, da formação do profissional, é você se interessar pela leitura. É a base, é o alicerce de tudo. A leitura transforma o ser humano, faz a gente viajar, né, para outras dimensões, a gente cria novas ideias, a gente acaba contemplando, né, outras habilidades dentro de nós. Então, assim, a leitura ela deve ser valorizada pelos pais, deve ser valorizada na escola, pelos professores, e os jovens de hoje têm que observar o seguinte: nossa realidade nós podemos mudar, sim. Não vai ser fácil, mas nós podemos mudar. E a nossa ferramenta é o livro, é a leitura, é você chegar e se dedicar, ter consciência de fazer o seu melhor. É seguindo juntos, no passo a passo, com Ricardo Paixão, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como disse o célebre escritor Franz Kafka, que o que fazemos aqui ajuda a derreter o mar congelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura e que os ajude a participar do incomparável tesouro de possibilidades que a literatura proporciona. E mais uma vez vamos incorporar na cena do nosso dia a dia dicas para adquirir e manter e tornar presente o mundo da leitura. Então vamos aproveitar as dicas de leitura desta edição.
Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro, não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. Na nossa dica de livros, vamos seguir a sugestão de pessoas das novas gerações que adoram livros. Pode rodar a dica. Oi, gente! Eu tô aqui para falar sobre esse livro do Machado de Assis, que é um dos grandes autores da literatura brasileira clássica, né? Ele introduziu o realismo no Brasil. E esse livro se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro em que o Machado de Assis faz uma jogada entre o personagem, conta a história da vida dele depois de morrer. Então é um livro com muita ironia, que o personagem não liga pro que ele fala. Ele vai narrando as coisas, julgando as pessoas com muita liberdade. Tem trechos em que o Machado descreve, um dos trechos que eu mais gosto são os trechos onde o Machado descreve as mulheres, né? E aí vai passando, assim, as perspectivas e muita sutileza nas descrições. Outros traços legais é que você consegue se imaginar na realidade do Brasil antigamente, e existem outras passagens onde o autor conta, por exemplo, delírios que ele tem e tudo mais. Então é um livro muito divertido e eu recomendo demais. A leitura é muito importante para mim, porque ela é a divisão de dois mundos, a ampliação de novos horizontes. Cada página virada, cada livro terminado é uma sensação incrível. A leitura aguça a nossa imaginação e a nossa criatividade. É impressionante o poder que a leitura tem de transformação na nossa forma de agir e de pensar. É realmente sensacional o poder da leitura. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos falar de pessoas que foram tocadas pela leitura. Literatura na veia. Eu não era um bom aluno, né? Repeti a 7ª série 5 vezes e 2 vezes no primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante. Gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então, eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou, foi passando, e um dia eu estava indo pro trabalho dentro do trem. E o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali, sem pretensão, no meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem. Quando eu comecei a ler livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim, se você parar para ver minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida. Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudada pela literatura. É seguindo juntos no compartilhamento de experiências de leitura
que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Um dos alicerces da formação do homem, da formação do profissional, é você se interessar pela leitura. É a base, é o alicerce de tudo. A leitura transforma o ser humano. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Ricardo Paixão. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rede 5 Televisão em Linhares o Ricardo Paixão. Ricardo é professor da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL, na área de Economia, e conselheiro do Conselho Estadual de Economia aqui do Espírito Santo. A gente vai falar de educação, a gente vai falar de hábitos de leitura e conversar sobre um projeto que o Ricardo coordena aqui no estado, que é muito bacana. Eu convido vocês para continuar comigo e com o Ricardo aqui nessa entrevista. Oi, Ricardo, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura, que luta para trazer você aqui. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Realmente, infelizmente, nossas agendas não estavam encaixando, mas finalmente nós conseguimos. Quero agradecer o Jordano, né, que fez uma entrevista com a gente aqui, por sugerir o nome do professor Ricardo, apesar que eu já tinha ouvido falar do seu trabalho aqui na FACEL. Ricardo, como é que a leitura chegou na sua vida? Então, assim, primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Desde novinho eu gostava de ler e tal, mas eu acho que um momento marcante foi na época do vestibular. Antigamente chamava vestibular. Vestibular, né? Exatamente. Isso. Aí eu lembro bem que você tinha uma lista de livros de literatura que era leitura obrigatória. E aí, assim, aquilo principalmente no vestibular das universidades federais. Universidades federais, exatamente. Como o meu objetivo era a UFES, então eu estava focado naquilo ali. E eu lembro bem daquela lista de livros que no primeiro momento nenhum me encantou, assim, despertou interesse. Mas quando eu li um livro em especial, O Alienista, né, de Machado de Assis, aquilo me marcou. Porque, na verdade, o livro trata de uma crítica à ciência, né? De um médico, né? Simão de Barcamate é um médico, estuda psiquiatria, depois ele coloca 75% da população do entorno vai para uma casa verde que ele construiu, que é um manicômio. Então, assim, aquele livro foi muito especial. E com isso eu descobri também que com a leitura eu melhorava também a forma de escrever, que a gente tinha redação também no vestibular. Eu sei. Então, assim, o vestibular foi um momento muito importante, porque aí eu vi na prática por que ler, se informar é importante e tem um impacto positivo na sua vida, na sua trajetória. Eu sei. Como é que foi a sua relação com leitura em casa e na escola, lá nos anos iniciais, Ricardo? Isso aconteceu, não aconteceu? Foi só nesse momento aí que você percebeu que a leitura era importante? Como é que foi isso para você? Eu acho que antigamente a gente tinha esses momentos da gente de ter leitura na escola, em casa também, mas eu não sentia uma motivação, aquela coisa de fazer. Eu lia tal, mas aquilo ali não era tão importante naquele momento para mim. Eu queria mais brincar, porque antigamente não tinha celular, não tinha essas coisas todas. A gente brincava de bolinha de gude, jogar bola na rua. Para mim isso era mais importante. Eu fui ver a importância da leitura mesmo nessa época de vestibular, que eu já estava bem maior, né, grande, 17 para 18 anos, e aí sim, aí que eu pude entender a importância da leitura. Na minha infância, a leitura não teve uma relação estreita. Aquela coisa da presença do livro em casa e tal. Isso, né? Meus pais sempre se esforçaram, porque antigamente você comprava enciclopédias, né? Para poder a gente estudar, não tinha Google nem nada. A gente sempre, meu pai batalhava bastante para poder comprar e tudo, mas aquilo eu sentia, na verdade, que eu estava fazendo uma obrigação da escola. A professora passava uma atividade, eu tinha que fazer a consulta nas enciclopédias, nos livros, e eu cumpria aquilo ali sem entender a importância daquilo ali. Eu acho que com vestibular, com aquela meta que eu tinha de passar numa universidade pública, passar na Universidade Federal, aquilo eu vi, eu falei, eu preciso, e aí eu vi. E eu descobri o prazer de ler. Eu sei. Eu lia o livro, eu queria terminar logo aquele livro, eu ficava imaginando, porque assim, a literatura ela tem essa capacidade de transpor, fazer a gente viajar para a história.
né? A gente acaba viajando, conhecendo, a gente imagina, constrói um cenário na cabeça da gente e aquilo ali enriquece muito, entendeu? Então, assim, essa fase para mim do vestibular foi marcante. A partir daí, Ricardo, tem um livro que marcou sua trajetória, um livro de literatura? Esse foi o primeiro, né? Aí depois teve outros também, Dom Casmurro, né? Também de Machado de Assis, Iracema, Casa de Pensão, de Aloysio de Azevedo. Esses livros, assim, eu comecei a me interessar. Você focou muito na literatura brasileira, né? Exatamente. Sempre o foco na literatura brasileira, que eu me identificava muito mais. Então, assim, esses livros realmente foram marcantes para mim. E aí, com passar mais um tempo e um pouquinho mais de experiência, eu comecei a ler livros de filósofos como Nietzsche, né? Depois, na faculdade, a gente já tinha Karl Marx. Eu acho que a leitura do Capital de Karl Marx, que é uma leitura bem difícil, não é um livro comum, não é um romance. Não é uma literatura, né? Não é uma literatura popular, fácil exatamente, de entender, né? Mas eu acho assim que fez a gente ver o horizonte de outras formas. Para mim, o Karl Marx foi um dos maiores autores que conseguiram esmiuçar o sistema capitalista, né, na sua essência. A relação capital e trabalho. Exatamente. Então, assim, foram livros que a gente já lê com prazer e aquela sede de conhecimento. Eu acho que esses livros realmente marcaram a minha trajetória profissional e fizeram eu trilhar aquele caminho e ver realmente é isso que eu quero. Eu quero ser economista. Eu sei. Entendeu? Eu ia te fazer essa pergunta, de que forma que a sua experiência de leitura, de maneira geral, conduziram você para estudar economia, que não é muito comum você ver o economista formado mesmo. Eu estou usando a expressão lá de Serra dos Aimorés, no interior de Minas, né? Que a gente falava, quando a pessoa estudava, você fala assim, o cara é dentista formado, é médico formado. Isso é uma expressão do interior de Minas. De que forma que isso contribuiu para você escolher economia? Perfeito. Eu sempre fui um apaixonado por história. Eu adorava as aulas de história. Então aquilo me encantava. Conhecer, né, os momentos históricos, né, de toda a sociedade. Aquilo sempre, desde pequeno, aquilo sempre me encantou muito. E eu também sempre fui apaixonado por cálculos. Eu gostava muito de matemática. Sempre História e cálculo. História e matemática, exatamente. E assim, física também, eu sempre fui um bom aluno de física e tal. E eu vi na economia, numa das visitas na época da escola, nós fomos, né, visitar a UFES, e eu vi na economia, que na prática é ciências econômicas, ciências econômicas. Curso, eu vi que era um curso que juntava esses dois conhecimentos que eu gostava muito. A economia, ela tem a parte de história e tem também a parte quantitativa, de matemática, né, estatística, né, muito forte. Que é a parte de econometria. Exatamente. Isso, então, assim, aquilo ali foi amor à primeira vista. Eu comecei a me encantar. E a economia, ele me possibilitava entender fenômenos, né, da sociedade, fenômenos econômicos, que eu tinha muita curiosidade. Né? Eu queria ter um olhar diferente da Revolução industrial, né, o impacto disso. Eu queria conhecer sempre as coisas de uma forma diferente. Eu acho que a economia trouxe isso muito mais forte em mim. E foi amor à primeira vista. Eu comecei a me dedicar, a estudar, tentei vestibular, fui aprovado, né, na segunda tentativa, mas eu sou sempre um apaixonado. Eu sou suspeito em falar. Eu tenho paixão por essa profissão. Eu também sou suspeito. Porque uma das áreas do conhecimento que eu mais gosto é a economia. Apesar que eu trabalho economia muito fora, um pouco fora muito só da visão financeira da economia, né? Porque tem muita gente que foca só naquela visão financeira do capitalismo, né? Eu acho que a economia permite você fazer uma interdisciplinaridade com várias outras áreas do conhecimento, né? Sociologia, antropologia, né? Acho que é bacana por isso, né? Permite você, a questão do processo histórico, economia não é ciência do achismo, né, Ricardo? Você tem que trabalhar com fatos, com dados, né, históricos e tal. Ô, Ricardo, e aí a influência disso tudo na atividade do professor Ricardo Paixão? Então, cada vez mais... Você tem quanto tempo que você está na sala de aula? Tem uns 13 anos. Que né? isso? 13 anos. Você começou a trabalhar o quê? Você tinha 9 anos de idade? Mas eu já tenho estrada. Já tem, né? 13 anos? Eu tenho 47 anos. 47 anos. Tenho 47 anos de idade. Então tem 13 anos que eu tô, né, assim, dentro da sala de aula e eu me realizo. E quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa percepção, mas aí, né, nas circunstâncias da vida, né, surgiu uma oportunidade de eu ministrar aula na época que eu estava na graduação, dando aula de matemática. Okay. Surgiu essa oportunidade.
E eu, no começo, eu hesitei, eu fiquei com medo, com receio. Falei, gente, o que eu vou fazer dentro de uma sala de aula? Eu sempre fui muito tímido, né? Então eu tinha vergonha, timidez, receio, né? De não conseguir atender as expectativas dos alunos. Mas a partir do momento que eu pisei na sala de aula pela primeira vez, eu vi um mundo, aquilo ali despertou um mundo para mim, um mundo, sabe, de que eu me sentia útil, de que eu me sentia assim, poxa, eu posso influenciar pessoas no bom sentido, né? Eu acho que uma faculdade é uma fábrica de sonhos, sabe? E você fazer parte do sonho de formação de uma outra pessoa, para mim isso é uma coisa maravilhosa. E daquele momento eu falei bem assim, é isso que eu quero, mas eu não quero deixar de ser economista. Eu quero ser economista e também atuar como professor. E aí eu trilhei minha vida, fiz mestrado depois da graduação, para que eu pudesse estar cada vez mais consolidado dentro do ensino superior ministrando as aulas. Quando eu saí, deixei de dar aula de matemática depois e tal, aí passei da aula de economia, aí eu falei, gente, é uma realização. É isso que eu quero. E você tocou num ponto importante, não é só finanças. Economia tem uma série de áreas. É um universo de possibilidades. Exatamente, foi bem colocado por você, que a gente pode atuar em desenvolvimento econômico, em uma série de outras áreas que não necessariamente está relacionada diretamente com finanças, entendeu? E que só enriquece. A visão financista da economia é muito reduzida para a realidade brasileira, né? Sem dúvida. Você tem que tratar de vários aspectos da realidade. Esse ponto, a economia, ele permite, né, o que nós chamamos de relações sociais, né, de produção. Isso. Tem um conceito da economia, né, que ele estuda as relações sociais de produção, que está por trás da produção da mercadoria. Tem um contrato de trabalho, a pessoa tem o seu salário, tem um empregado, um empregador, e eles têm aquela relação, e nós estamos preocupados em olhar aquilo ali, se é prejudicial para um, se é benéfico para outro, até que ponto aquilo ali pode, aquelas relações podem melhorar. Então, assim, isso, sabe, me instiga muito esse lado da economia, que não é muito, talvez a população, né, o senso comum não tenha tanto conhecimento, mas esse lado é um lado muito... Porque tem muita gente, né, Ricardo, que foca muito na questão de mercado de trabalho, que é a relação patrão-empregado. Na verdade, quando você trabalha economia, você coloca o mundo do trabalho. Exatamente. Que aí você coloca uma amplitude muito mais variada. Sem dúvida, assim? Sem dúvida, com certeza. Ô, Ricardo, e aí, como representante do Conselho Estadual de Economia, você desenvolve um projeto, né? Fala um pouquinho desse projeto para nosso telespectador, Ricardo. Perfeito. Algumas conquistas que já aconteceram, desde quando isso acontece, por gentileza. Pode tomar essa água que não é... vou aceitar. Não está fazendo cena aí não, tá? É água de verdade. Tá bom, Ricardo? Tá ótimo. Então assim, dando prosseguimento a esse lado, né, profissional, eu resolvi sair daquela questão de você só criticar, né? Porque às vezes a gente vê um órgão que não está atendendo a gente passa a criticar. E aí nós montamos uma chapa, eu e um grupo de amigos montamos umas chapas e conseguimos entrar no Corecon. Né? Isso aí foi em torno de 2014 que foi esse ingresso. E lá no Corecon eu comecei a contribuir com uma série de áreas, mas eu sentia a necessidade de criar um projeto, alguma coisa que prestasse um serviço para a sociedade. E aproximar também o Corecon da comunidade, dúvida, né? Sem dúvida. Que é fundamental. Porque, assim, eu tenho isso comigo. O fato de ter estudado numa universidade pública, eu acho que eu tenho uma dívida social com a nossa sociedade. E como que a gente paga isso? Trabalhando voluntariamente, que é o nosso papel no nosso conselho de classe. A gente trabalha voluntariamente para tentar atrair a sociedade e mostrar a importância do nosso órgão. E com isso, como eu já tinha trabalhado na educação básica, né, com aquelas aulas de matemática que eu tinha dado, eu pensei numa coisa, olha, eu poderia montar um projeto para falar um pouquinho de economia, depois especificar mais para educação financeira para os jovens. E aí eu atacava em duas coisas. Primeiro, eu levava conhecimento aos jovens, os adolescentes. E outra, que eu passava informação também da profissão para eles, que porventura pode se interessar também. Exatamente. Aí em 2016... O que um economista faz, na verdade. Exato. Né? Em 2016, tinha um amigo que era presidente, o Eduardo Araújo, que me ajudou muito, me incentivou muito. Ele falava, Ricardo, essa ideia é muito boa. Que eu só tinha ideia. Ele falou, bota no papel. Aí, com o passar do tempo, eu falei, botei no papel. Criei um projeto e o Eduardo me deu todo o incentivo e nós construímos esse projeto em 2016. E eu passei a visitar as escolas do Estado. Pereira, nós viajamos basicamente o Espírito Santo todo, de norte a sul. Nós fomos nas localidades mais remotas com esse projeto, escolas públicas e privadas. A gente faz também uma palestra, né, fala um pouquinho de economia. Hoje nós estamos nos concentrando em educação financeira, que é um tema transversal, dialoga com qualquer área do conhecimento. Exatamente. Então, assim, nós vimos
que as portas se abriram. Antes, nós íamos na direção da escola, num professor, para poder apresentar nosso projeto. Hoje, nós somos convidados. Qual é o nome do projeto, Ricardo? Corecon nas escolas. Corecon nas escolas. Corecon nas escolas. Okay. Já tivemos aqui na escola Emir de Macedo, aqui, duas ou três vezes, colégio estadual. Isso. Teve outras escolas também que a gente já contemplou. E assim, o mais importante, o que me realiza é quando eu fui dar uma palestra na UFES, para os calouros, né? Você vê o aluno da UFES falar assim, olha, o Ricardo, você foi na minha escola, eu estava lá no ensino médio, aí você fez uma palestra e eu me decidi pela profissão de economista. Legal, então, para mim, né? isso não tem preço. E eu falo também de como organizar as finanças também, porque o endividamento das famílias é uma preocupação muito grande, deve ser uma preocupação para a nossa sociedade, e a gente aproveita para dar orientações de como organizar, para ele levar para o pai dele, para aquele adolescente levar para o pai, para o tio, para o avô, para o seu responsável e auxiliá-lo nesse controle também, que é importante. Ricardo, obrigado por ter vindo. Essa é a primeira porta aberta, né, do programa Sim para a Literatura. Você será sempre nosso convidado aqui. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Tá jóia. Seguindo juntos através dos caminhos e descaminhos da literatura, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Leitura, para mim, sempre foi um prazer. Você também sente que a coisa de lerem para você, para mim, é um carinho nos ouvidos, entendeu? Alguém ler para você aquilo, que delícia, entendeu? Então, eu acho que a gente ler para os nossos filhos é a melhor coisa, ou netos, ou as crianças que a gente lida, né? As crianças precisam ter essa intimidade com o livro, sentir que eles são parte. Eu vejo que eu acertei quando eu vejo as minhas netas hoje, elas não saem na rua sem um livro. Porque se ficar apurrinhada, tem um livro para ler. Se ficar sozinha, vai ter um livro para ler. Se ficar atrasado, tem o que ler, entendeu? Então, aquilo é uma companhia. Agora, viajando com elas assim, o dia que sai o livro tal, a gente precisa ter o livro no primeiro momento, porque aquilo é um prazer, entendeu? Então, eu diria que a coisa mais importante é que o livro seja sinônimo de prazer, de amor, e não assim uma obrigação, que eu tenho que ler para a escola, porque eu tenho que... Não, né? Aquilo traz realmente amor, prazer, alegria, né? Companhia, e que realmente é verdade, né? Com o livro você nunca está sozinho. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.